Os brincalhões da internet são possivelmente um dos grupos mais odiados em toda a internet, com grandes youtubers como H-Trace Productions começando sua carreira cobrindo as peripécias desses indivíduos. Eu estou brincando. Por favor, vocês não... Seus selvagens, não conseguem levar uma piada? Não sou humano? Eu não tenho o direito de contar uma piada na forma de agressão física? Mesmo? Hoje não faltam streamers ávidos por atenção sendo pegos e repreendidos por assediar transeuntes inocentes e serem uma perturbação geral para a sociedade. Apesar das motivações diferentes, todos esses influenciadores detestados compartilham um único desejo: atrair o máximo de atenção para si mesmos em uma tentativa desesperada de ganhar fama e fortuna. Mas há um indivíduo corrompido neste nicho que não parece ter essas motivações, sendo essa pessoa ninguém menos que o infame troll Frank Castle. Ele disse que ia me atirar? Você vê qual que é o problema? As pessoas têm permissão pra ameaçar atirarem pessoas no shopping. Esse cara estava roubando e fazendo coisas gays com as pessoas. Eu só quero te limpar, cara. Você está suado. De quase ser preso várias vezes a ser totalmente banido do YouTube, parece que Frank assedia as pessoas puramente para fins cômicos, sempre levando as coisas ao extremo e ultrapassando todas as linhas imagináveis no processo. Enquanto outros brincalhões filmavam sob o pretexto de fazer experimentos sociais ou brincadeiras leves, Frank abraçou os estereótipos negativos, o que foi refrescante da maneira mais estranha possível. Ele desconstruiu o gênero até sua forma mais pura, revelando quão cruel pode ser mexer com pessoas que estão apenas tentando viver suas vidas. Se ele fez isso intencionalmente é outra questão, e independentemente disso, no processo ele se tornou detestado. A maioria dos criadores como Frank são amplamente rejeitados pela internet. Mas Frank é único no sentido de que ele é aparentemente tão amado por sua base de fãs quanto é odiado por seus detratores. Apesar dessa infâmia, no entanto, ninguém parece ter tomado o tempo ou esforço para dar uma análise abrangente de seus momentos mais selvagens. Ou mesmo como ele chegou onde está agora. Depois de assistir horas de seu conteúdo, bem como entrevistas, me deparei com muitas informações surpreendentes que a maioria das pessoas parece desconhecer. Ele é mais do que apenas o cara que foi alvejado pelo bug. Mas antes de explicarmos seus encontros mais infames, temos que mergulhar na história de origem deste vilão. A história online de Frank remonta a uma década, aparecendo nos anos 2010. Ele começou no espaço online associando-se a um grupo de trolls de videogame chamado My God. Isso foi durante o final da era de ouro do trolling em chat de voz, onde os jogadores provocavam as pessoas intencionalmente para que saíssem do jogo com raiva. O conteúdo de Frank era típico para aquela época. Ele tem um kit? Ele está desativando? Não, ele não está desativando, apenas sentado lá, assistindo essa porcaria. Isso eventualmente levaria a uma revelação. Por que se limitar a provocar pessoas em videogames quando você poderia trazer isso para o mundo real? Chegou a um ponto em que eu estava, era como talvez eu pudesse fazer isso na vida real. Embora fosse notável dentro de um pequeno nicho, Frank era uma figura relativamente desconhecida na comunidade online mais ampla, mas isso mudaria depois que ele decidiu pregar uma peça em um veículo de notícias local. Veja, em 2015, um homem chamado Vester Lee Flanagan atirou e matou 2 jornalistas após ser demitido do seu trabalho na estação de notícias onde eles trabalhavam. Enquanto a maioria via a situação como uma tragédia, Frank viu uma oportunidade. Depois de entrar em contato com a estação de notícias WSB-TV, ele afirmou absurdamente que Vester era membro de seu grupo de jogos online chamado Gamergate, usando capturas de tela editadas no Photoshop para provar sua legitimidade ao repórter desavisado. Gamer, você quer jogar CSGO Flanagan não agora. Estou meio fora de mim. Gamer, por quê? Flanagan, eu não consigo tirar a WDBJ da minha cabeça. Tenho uma forte antipatia por essas pessoas gamer. Cara, já falamos sobre isso antes. Apenas deixe pra lá. Não é grande coisa. Sua história foi aparentemente tão convincente que ele até conseguiu garantir uma entrevista com a estação, onde continuou a espalhar ainda mais mentiras descaradas. Há também esse outro cara que... frequentemente o intimidava Bryce, acho que a maneira certa de dizer seu nome era o Sam Hyde, ele era membro de um grupo online chamado Million Dollar Extreme. A história foi postada online logo depois e rapidamente ganhou atenção devido ao seu absurdo.
Era óbvio que a estação de notícias queria ser a primeira a obter uma nova informação que ninguém mais tinha, mas inadvertidamente caiu nas mãos de um troll da internet. Ela pensou que tinha a história do, você sabe, o... Isso pode impactar significativamente minha carreira, não é mesmo? Sim, agora Ela provavelmente trabalha em... um bordel. Sim. Sim, ela está Foi envergonhada fora do... indústria. Ela agora faz reportagens sobre o esquilo esquiador aquático ou algo assim. Isso destacou o descompasso entre a mídia tradicional e a cultura da internet e até chamou a atenção do próprio Sam Hyde. O comediante ficou tão impressionado com a façanha que ofereceu a Frank o trabalho de uma vida. Ele pagaria para ele se filmar importunando pessoas em público, incorporando as pegadinhas em seu show exclusivo no Gumroad Happy World Daddy. Frank também fez várias outras coisas que lhe pareceram estranhas. Eu gerenciava a conta do Mundo de Efeitos no Twitter antes de ser banida por... Comentários anti-inteligentes. que não eram postados por mim mesmo. Anos depois, fiz muitos trabalhos administrativos para ele, respondendo correspondências de fãs e coisas do tipo. Depois de se mudar para Providence, Rhode Island, para trabalhar com a equipe Mundo de Efeitos, ele começou a filmar várias façanhas nos próximos anos. Um exemplo infame disso é quando ele foi cantar canções de Natal junto com o próprio Sam. Quer ouvir músicas natalinas? Não. Por quê? Porque eu não acho que vocês sabem cantar. Outro momento notável foi quando ele assediou os funcionários de mais um veículo de notícias local, identificando-se apenas como Chad King. Posso me juntar a esse careca, esse velho careca aqui? Posso me juntar a você, cara? Este é um pseudônimo que Frank costuma usar durante suas confusões, sendo derivado do fato de que ele é o autoproclamado Rei dos Chads. Isso continuaria por um tempo, com Frank aparentemente se divertindo em ser pago para fazer o que fazia de melhor, incomodando transeuntes desavisados. No entanto, havia apenas um problema. Sam pretendia usar apenas uma pequena porcentagem das filmagens que Frank fez, o que significa que ele estava sentado em horas e horas de conteúdo não editado que nunca veria a luz do dia. Isso mudaria quando seu contrato de exclusividade com o $1 Million Extreme terminasse, com ele agora sendo livre para usar as filmagens brutas da maneira que achasse melhor. Vendo uma oportunidade, Frank passou a fazer uploads mais regulares para seu canal do YouTube no início de 2020. A maioria eram versões mais longas de aborrecimentos prévios com cenas inéditas, agora editadas por pessoas que ele contratou. Durante a pandemia de coronavírus, ele começou a postar aborrecimentos online, provocando participantes de reuniões no Zoom e streamers aleatórios. Sabe, o que me ajuda a acordar é pornografia gay, hardcore. Gay hardcore me ajuda a acordar. Acordado, estou em Los Angeles relaxando e tentando aproveitar muito. Espero que eu consiga. Apreciando algumas fotografias gay hardcore. Coloque isso pra baixo, hardcore. Como você pode esperar, isso não durou muito, com o canal dele sendo banido em agosto daquele mesmo ano por razões que abordaremos mais tarde. Embora ele tenha tentado retornar várias vezes, as tentativas não foram tão bem sucedidas quanto a primeira. Isso, no final das contas, não importou muito, já que Frank sempre esteve mais interessado em direcionar o tráfego para sua página no Gumroad, onde os fãs podem acessar todo o seu catálogo de conteúdo sem censura por $5 por mês. Isso sempre foi sua principal fonte de renda. E, por causa desse fato, ele nunca precisou suavizar seu conteúdo para plataformas mainstream. Antes de entrarmos na explicação do conteúdo de alguns desses vídeos, gostaria de me aprofundar em um interessante memo de áudio criado pelo próprio Frank. Nele, ele descreve a metodologia por trás de seu aborrecimento. As pessoas me perguntam como eu faço as coisas que faço, a metodologia que emprego, o processo de pensamento, como consigo manter uma expressão séria, como eu não... Sabe, eu não acho que já tenha quebrado quando filmei algo em termos de rir ou algo assim. Ele afirma que no início de sua carreira costumava andar com uma prancheta com várias perguntas diferentes destinadas a provocar as pessoas antes de evoluir para um ponto em que não precisava mais dela. Ele também discorre sobre o que considera ser um componente humorístico.
Eu tento criar algo engraçado e acerto 4, 5 ou 6 vezes em diferentes tons e maneiras para ver como as pessoas reagem e como vai. O interessante é que ele mais tarde discutiria como ele inicialmente era realmente muito tímido. Quando Sam me pediu para fazer isso pela primeira vez, pensei, sou muito desajeitado socialmente para conversar com estranhos quando saio. Eu só ficaria no banheiro tomando Heinekens como se não houvesse amanhã. É difícil imaginar que isso seja verdade, considerando o quão infame ele se tornaria mais tarde por manter a calma diante da violência. Outra coisa importante a notar sobre Frank é que ele é bastante alto, geralmente se destacando sobre as pessoas com quem ele está incomodando. Ele reconheceu em algumas ocasiões que essa é provavelmente a razão pela qual ele consegue se safar de tantas coisas sem ser atacado. Minha altura definitivamente é... Eu tenho 1,90 m. Meu tamanho é... Como útil. Você faria isso se tivesse por volta de 1,62 m? Não, eu provavelmente seria massacrado nesta entrevista. Ele também fala sobre quais eram os dele, se é que se pode chamar assim. Pra mim, é como se eu não quisesse me envolver com pessoas que têm filhos ou pessoas com deficiência. É exatamente isso, é extremamente difícil pra mim. Idosos, sabe? Se ele sempre seguiu esse código é discutível, pra dizer o mínimo. Gostaria de esclarecer, antes de nos aprofundarmos muito nesta sessão, que não vou analisar esses vídeos em nenhuma ordem cronológica específica. Principalmente por ser difícil determinar exatamente quando certos vídeos foram filmados e lançados. Com esse contexto esclarecido, achei que seria uma boa ideia passar por alguns dos vídeos mais absurdos do seu catálogo. Uma das principais coisas que diferencia Frank do seu brincalhão médio é a sua insistência. Veja, existem alguns youtubers amados por aí que fizeram façanhas em público, como quando Filthy Frank aterrorizou civis desavisados como Pink Guy. Já viu algum alienígena? Você já viu um chefe, por favor? Por favor? Por favor? Até personalidades da televisão como Eric Andre construíram uma reputação por deixar as pessoas desconfortáveis em público. Mas a chave aqui é que a piada geralmente é sobre eles mesmos, com a parte sendo como as pessoas normais reagem a situações estranhas e uma vez que as câmeras são desligadas, eles vão embora. Frank Hassel, por outro lado, vai mirar em um indivíduo e levá-lo ao limite, sendo um dos melhores exemplos disso o rei da praça de alimentação. O episódio inicia com Frank sentando-se em uma mesa da praça de alimentação com 2 idosos desconhecidos. O assento já estava ocupado pelo filho adulto deles que pede para ele sair. Claro, o encrenqueiro se recusou. Após apenas 30 segundos, o homem ficou tão irritado que ameaçou Frank com violência. Você está... Vai me atirar assim, onde está isso? Sair, você vai cair fora da sua ferramenta em mim, homem. Apesar de ter sido dito para sair várias vezes, Frank continuou a provocá-los repetidamente, alegando que ele era um veterano. O que se tornaria parte contínua da lenda de seu personagem, há um C bem ali. Não. O homem que inicialmente o ameaçou afirmou repetidamente que iria bater em Frank. O importunador não aceitou isso passivamente, no entanto, deixando claro que se defenderia se fosse colocado em uma situação de autodefesa. O homem mais velho sentado à mesa chamou a segurança. Após mais 1 minuto de discussão, um policial do shopping chegou para tentar acalmar a todos. Sentindo que poderia estar em apuros, ele se apegou ao fato de ter sido ameaçado, usando isso para desviar as críticas. Eu apenas me sentei por 1 segundo e ele ameaçou atirar em mim. Ele disse que ia me atirar com uma arma e depois ameaçou me socar. O que... Você está fazendo aqui? Eu apenas me sentei por 1 segundo. Uau, o que é? Errado com ele? Uau, cara. Ele está ficando violento. Não desrespeitei sua mãe. Ele ameaçou me atirar. Eu nem estou perto de você. Esta é uma tática comum que o Sr. Hassel usa para tentar se manter fora de problemas. Ele age como antagonista na ausência de autoridades, mas quando elas chegam, cria uma narrativa para se favorecer, distorcendo as palavras do alvo e convencendo-as de sua inocência. Eu estava apenas sentado por 1 segundo. Não. Eu não sabia que era o lugar dele. Eu abaixo. Ele... Ameaçou me atirar. Ele disse que ia me atirar.
As pessoas têm permissão para ameaçar atirar em pessoas no shopping? Você sentou no lugar daquele homem? Então ele pode ameaçar atirar em mim se eu sentar no lugar dele? A filmagem termina depois que outro oficial é trazido, mas não é aí que acaba. O rei da praça de alimentação é notável porque é um dos poucos aborrecimentos que tem um log de áudio no estilo de comentário do diretor, onde ele explica o contexto do que estava acontecendo. Ele também revela que, após as câmeras pararem de gravar, ele foi banido do shopping pelos oficiais, o que ele achou divertido. Como ele explicou, este foi um dos seus primeiros aborrecimentos, com o youtuber ainda tentando entender como se safar disso. Com o tempo, ele ficaria mais confortável, como ficará evidente no próximo contratempo que abordaremos. Como você sabe, 2020 foi um dos anos mais politicamente carregados na memória recente. Além da pandemia global, o governo americano teve que lidar com o assassinato de George Floyd. O incidente gerou um debate nacional sobre a brutalidade policial, com grandes protestos e tumultos pelo país. Frank viu uma oportunidade no caos, capitalizando o tenso clima político em uma confusão de tumulto de Chad King. Ele participa de um protesto do movimento Vidas Negras Importam em Atlanta, Geórgia, no final de maio. O vídeo inicia com relatórios policiais sobre os protestos e, em seguida, mostra clipes filmados por Frank da multidão em desordem. Eu não acho que ele parece gay. No entanto, a maior parte do vídeo é gasta focando nas interações de Frank com outro criador chamado Peach Ryder. Ela estava transmitindo o evento ao vivo em seu canal do YouTube, com a maioria das transmissões ainda visíveis atualmente. Frank mesclou as imagens que ela capturou com as dele, criando uma narrativa dupla. Embora pretendesse capturar os protestos de maneira jornalística, ela infelizmente se tornaria sua próxima vítima. Durante todo o vídeo, ele a seguiu, forçando sua presença na frente da câmera dela sempre que podia, muitas vezes acenando com um cachorro quente. Ele a acusou várias vezes de ser homofóbica e racista, com a mulher ficando cada vez mais irritada conforme os eventos avançavam. Depois que os manifestantes começaram a jogar vários objetos na polícia, gás lacrimogênio foi usado, um desenvolvimento que Frank não poderia estar mais entusiasmado. Isso mudou após Frank ser atingido pelo gás lacrimogênio. Ele eventualmente se recuperou depois de receber água e se distraiu depois de presenciar um cavalo correndo pela rua. Depois de se reorientar, ele voltou a atormentar Peach Ryder, referindo-se a si mesmo como Chad King. Chad King, acabei de ser atingido por gás lacrimogênio. Saia da Pines de perto de mim. Fomos atingidos por gás lacrimogênio porque Peach Ryder disse uma palavra ofensiva. Um policial. Um homem tentou ajudar, mas também foi assediado por ela. Após jogar um pedaço de cachorro quente em sua cabeça, ela sacou uma faca. O Sr. Hassel aproveitou essa oportunidade, provocando-a a tentar esfaqueá-lo. Frank então incitou a multidão contra ela, gritando que ela estava armada. Ela tem uma faca! Ela tem uma faca! Ela tem uma faca! Ela apenas... Ele foi posteriormente confrontado por vários manifestantes que o acusaram de assediar Peach Ryder, acusando-o de ser um infiltrado. O vídeo termina com um clipe de Peach sendo preso pela polícia enquanto ele escapa impune. Esse é um tema comum em seu conteúdo, pois a maioria de seus vídeos termina sem que ele enfrente quaisquer consequências reais. Essa suposta injustiça leva à frustração de muitos usuários online que escrevem comentários para Frank como "Uau, eu realmente quero socar esse cara no rosto. Ele é um bobo, venha para o Canadá e tente isso. Vou enfiar sua cabeça no seu traseiro, ignorante. Espero que alguém quebre os dentes dele." Existem vários problemas aqui, mas o principal são aqueles que acham isso engraçado e financiam o canal dele. Ele está literalmente ganhando dinheiro por ser um completo idiota. Outro problema aqui é que não há ninguém para derrubá-lo. Isso se tornou uma piada recorrente na comunidade do Frank. Frank provocaria agressivamente alguém em público e os valentões da internet fingiriam que estavam lá para espancá-lo. Chad King Riot Rumble não seria o único vídeo onde Frank demonstrou uma afinidade por cachorros quentes, como visto em Hot Dog Heroes. O breve clipe de 3 minutos inicia com Frank e um companheiro questionando um transeunte aleatório se ele derrubou um pacote de salsichas. Enquanto a maioria ignoraria e seguiria em frente, o homem ficou exaltado conforme Frank o provocava cada vez mais. Aqui, garoto.
Cara, pare de irritá-lo, cara. Por que você está fazendo isso? Isso parecia ser o fim do encontro, até que Frank o chamou de covarde, enviando o homem para um acesso de raiva cega. Pegue ele, pegue ele, pegue ele, pegue ele. Ei! Uau. Acalma esse cara, ei! Após serem atacados, Frank e sua equipe entraram em seu veículo de fuga e foram embora, escapando ilesos. Como você deve ter adivinhado, atos de violência eram uma parte constante de seu conteúdo, com ele frequentemente apanhando de seus alvos. Um dos casos mais infames disso foi com a violência do CrossFit. O vídeo inicia com Frank tentando entrar em uma academia de CrossFit e sendo confrontado por um treinador. Ela explicou que ele precisava se tornar membro antes de treinar, mas ele se recusou, afirmando que só queria levantar pesos para, citando, pegar mulheres. Ele repetiu o ato para outros frequentadores, incluindo um adolescente. Estou aqui para pegar mulheres, cara. Quero ficar sarado e arrasar com algumas gatas. Foi quando o verdadeiro dono da academia saiu para conversar com o autoproclamado diabético. Inicialmente, começou amigavelmente com o homem acreditando que Frank estava lá porque queria começar a fazer aulas. Isso logo se mostrou falso quando Frank se ofereceu para secar o homem com uma toalha. Deixe-me te enxugar, cara. Uma toalha? Aqui está uma toalha. Vou te secar. Pare! Por que eu não posso te limpar, cara? Se você está aqui para uma piada de verdade, embora. Eu apenas... Quero te limpar, cara. Você está suado. Vários clientes confrontaram o Sr. Hassel defendendo a entrada do estabelecimento enquanto os donos da academia acionavam a polícia. Sentindo que estava em apuros, Frank começou a correr, literalmente fugindo para a floresta. Isso não seria o fim, pois ele retornaria dias depois. As coisas ficaram mais sérias quando o dono da academia o reconheceu na hora. Eles discutiram antes dele tentar entrar na academia pelos fundos. Isso deixou o proprietário em um frenesi, removendo-o à força da propriedade e prendendo-o a uma cerca. Existem... Crianças lá dentro, eu vou conseguir. Pare, sua vadia. Eu vou conseguir garotas. Agora, pare. Vou conseguir garotas, cara. Vou conseguir garotas loucas, cara. Vou conseguir garotas loucas, cara. Você não pode me obrigar a ligar. Isso não é certo. Cara fazendo homem uma vez que Frank se levantou. Outro associado do CrossFit saiu para ajudar, levando-o à força para longe do negócio enquanto debatia com ele sobre a legalidade do que havia acontecido. Nunca entre lá. Nunca faça isso com ninguém. Nunca. E aquele cara... Não tem permissão para me agredir, cara? Frank continuou sendo empurrado para baixo da estrada. O vídeo termina com ele caminhando para o pôr do sol, admitindo a derrota. Após postar o vídeo no YouTube, as pessoas envolvidas apresentaram uma reclamação de privacidade, o que temporariamente retirou seu canal, mas ele retornou logo depois. Em uma entrevista posterior, ele revelou que seus fãs começaram a criticar o negócio após o lançamento do vídeo. Ele recebe e-mails chorosos dizendo: as pessoas estão deixando críticas ruins do meu negócio. Você poderia pedir para eles pararem? E é tipo, cara, se... eu pedir pra alguém parar, qualquer coisa. Isso não é... Vai fazer. Eles pararem... Isso seria de curta duração, no entanto, pois o incidente que supostamente o baniu permanentemente da plataforma ocorreria mais tarde naquele mesmo ano, com a controvérsia resultante lançando-o para o mainstream. Agora, alguns de vocês que estão assistindo podem ter notado que até este ponto eu negligenciei dar detalhes sobre um problema extremamente importante de 2020 que foi seu infame encontro com Bug 298.8. Há chances de que, se você está assistindo a este vídeo, já conheça os detalhes. Eu até criei um vídeo na época cobrindo tudo, mas de qualquer forma, achei que seria uma boa ideia dar outra revisão da situação aqui. A história começou quando Frank antagonizou Bug, que costumava ser conhecido como o Mr. Rogers do YouTube, em um ponto enviando mensagens muito estranhas para ele. Se você planeja fazer mal, apenas deixe meus amigos e meu cachorro fora disso, você está convidado a me matar. Devemos fazer um vídeo juntos onde eu te dou um tapa na barriga até seu estômago ficar com queimaduras de atrito. Eu ficaria feliz em fazer isso, contanto que você prometa que não pretende fazer mal a mim ou a minha família. Não sei se você é realmente louco ou apenas está fazendo uma encenação à la Andy Kaufman, mas se for a segunda opção, adoraria participar.
Se não se importa, minha vida já é ruim o suficiente sem a sua ajuda. Então eu agradeceria se você pudesse talvez apenas me deixar sofrer sem ela. Sei que sou um alvo fácil, mas se você tem um pouco de empatia, escolha outro. Eu não tenho. Eu sou um sociopata. Eu sou demente e doente. O youtuber da velha guarda não reagiu bem a isso. Em vez de simplesmente bloquear o troll, ele tentou envolver Frank em algum tipo de conteúdo roteirizado, uma oferta que foi recusada. A situação escalou ainda mais quando os dois apareceram no Killstream no mesmo mês, com Bug listando todas as coisas terríveis que aconteceriam a Frank caso ele decidisse aparecer em sua casa. Frank disse que está vindo para a sua casa e ele vai andar. Ao seu redor. Meu bairro, ele vai colocar a coleira em você e te levar para passear como se eu fosse colocar seu traseiro malvado. Me ajude a te enterrar. Ele disse que você vai perder aquele peso. O outro homem. Não ajudou que o canal do Frank no YouTube foi banido logo depois disso, em 15 de agosto, com ele acreditando que Bug tinha se envolvido de alguma forma. No próximo mês ou mais, o troll da internet continuaria a atormentá-lo, mas as coisas realmente começaram quando Frank postou uma foto de si mesmo na cidade natal de Bug, em Arkansas. Ele afirmaria mais tarde, em várias entrevistas, que na verdade tinha voado apenas para ver um amigo seu, embora se isso é realmente verdade seja discutível. Na verdade, não estava na cidade para incomodar o Bug. Eu voei para visitar um amigo e pensei que, enquanto estou aqui, seria muito engraçado fazer isso. Então foi isso que eu disse ao Bug. No entanto, seu assédio online ao Bug aparentemente inspirou imitadores que queriam obter um pedaço da glória para si mesmos. Pouco depois, Bug postou imagens de sua câmera de segurança mostrando um indivíduo tocando sua campainha e fugindo, comentando: "Este homem criança realmente tocou minha campainha e correu." Não dá para ser mais infantil que isso. Nem teve a coragem de esperar eu atender. RSRS. A implicação óbvia era que este era Frank Stewing, embora não fosse o caso, pois ele negou categoricamente qualquer envolvimento com esse indivíduo. Keemstar presenciou esses eventos e decidiu entrevistar os dois criadores em conflito em seu programa Drama Alert. Bug se tornaria ainda mais antagônico, incitando Frank a aparecer, alegando que atiraria nele à vista. Todos. Deixe-me deixar bem claro. Você deveria estar muito feliz por não ter pisado na minha propriedade, entendeu? Recomendo fortemente que não faça isso. Será a última decisão que você poderá tomar. Ok, eu brinquei com você. Eu não sei qual é a sua obsessão por mim. Eu não sei por que você acha que eu deletei seu canal no YouTube. Eu não... Se está bravo porque excluí seu subreddit, saiba que não o conheço nem sei qual é seu problema. Mas eu não tenho problema nenhum em acabar com você se você vier até aqui. Ok. O que aconteceu a seguir se tornaria a história da internet em 28 de setembro de 2020. Frank postou vários tweets mostrando-se em frente à casa de Bug, junto com uma foto do antes amado youtuber de jogos apontando uma arma diretamente para ele. Isso rapidamente se tornou viral, com inúmeros memes sendo criados às custas de Bug. No início, as pessoas, inclusive eu, acharam que tudo era encenado. O youtuber Rotundo retalhou dando sua versão dos eventos em um vídeo intitulado "Confrontando um perseguidor, não venha à casa de um youtuber". Nele, ele deu mais contexto sobre os eventos que levaram ao confronto, embora estranhamente não tenha mencionado provocar Frank no Drama Alert. Em vez disso, ele inclui um trecho de Frank em sua porta de entrada, sendo capturado por sua campainha de segurança. Ele não inclui o vídeo completo, afirmando que não pôde fazê-lo devido aos termos de serviço do YouTube. Ele terminou refletindo sobre como o incidente era indicativo de um problema maior de assédio na plataforma. Ele é muito sortudo por eu ter conseguido manter a calma e não me defender, mas sim disparar um tiro de aviso. E é por isso que precisamos, como comunidade, condenar esse tipo de comportamento. Ao analisar os arquivos do lançamento inicial, nota-se que o público apoiou o Bug, com muitos comentários simpáticos e uma proporção positiva de curtidas para descurtidas. Embora seja difícil imaginar agora, Bug ainda não havia arruinado totalmente sua reputação neste momento, tendo a chance de responder às críticas. Isso não quer dizer que o que Frank fez deveria ter sido socialmente aceitável, mas, ao mesmo tempo, disparar uma arma carregada em um bairro residencial não é algo que deveria ter sido justificado por ninguém. Frank, mais tarde, faria o upload de seu ponto de vista do impasse chamado A Doutrina do Aborrecimento. Vamos lá, sua Matana, qual é o problema?
Onde está a arma, seu gordo? Abram fogo! Francamente, era para ter acabado ali. A maioria das pessoas racionais simplesmente escolheria não abrir a porta e dar ao troll da internet a satisfação de poder atormentá-las. No entanto, como você provavelmente já sabe, Bug escolheu um caminho totalmente diferente. Você não é bem-vindo aqui, pois ameaçou minha vida. Estou pedindo para você sair. Em cerca de 30 segundos vou disparar um tiro de advertência. Dispare agora. Dispare o tiro de advertência agora. Surpreendentemente, Frank não se abalou ao ver Bug segurando uma arma de fogo, possivelmente devido ao seu serviço militar. Ao invés disso, riu do proprietário e continuou a provocá-lo, mesmo depois que o tiro de advertência foi disparado. Ele finalmente se afastou, mas não antes de usar uma linguagem bastante colorida. Ei, saia da propriedade, vá embora. Você mesmo. Essa é a linguagem que você usa. Após ser postado online, este vídeo se tornou icônico, com a controvérsia envolvente escapando para o discurso da internet mais amplo. Frank instantaneamente passou de uma figura de nicho para um dos trolls mais notórios da internet, sendo caracterizado como um perseguidor psicopata por outros criadores que opinaram sobre a situação. Eles acham que isso é legal e engraçado, mas não é. Esta situação está tão bagunçada e Bug honestamente não merece esse tipo de assédio. Isso foi até noticiado em veículos como Business Insider e Vice. O último continha comentários de uma entrevista por telefone que eles conduziram com o próprio Bug, que afirmou: "Acho que, em retrospectiva, foi um erro abrir a porta. Sabe, eu certamente não quero atirar em ninguém. Eu certamente, absolutamente não quero matar ninguém. Detesto estar nessa situação." Quando procuraram Frank para comentar, ele respondeu enviando uma foto de fezes em um vaso sanitário. Embora a polícia tenha se envolvido, na verdade foi o Bug quem acabou do lado errado da lei aqui. Veja, a doutrina do Castelo do Arkansas só pode ser usada como defesa legal quando a pessoa que disparou a arma tem uma crença razoável de que estava em perigo de vida. O disparo de um tiro de aviso por Bug indicava que, legalmente, ele não considerava Frank uma ameaça real. Isso significa que legalmente o uso da arma por ele foi irracional, e o fato de ele morar tão perto de uma zona escolar. Em que mundo eu estou vivendo? O fato de ele morar próximo a uma zona escolar fez com que se metesse em problemas com as autoridades locais sem querer. Enquanto isso, Frank fugiu do estado e parecia que a polícia local não precisava tentar rastreá-lo. É realmente louco pensar que se Bug realmente atirasse e matasse Frank, ele teria uma maior chance de se safar. Foi revelado mais tarde, em 11 de maio de 2021, que um mandado de prisão havia sido emitido para sua prisão por agressão agravada. Um veículo de notícias local chamado KNWA relatou a situação, dando mais detalhes sobre o motivo da prisão. Segundo eles, documentos judiciais afirmaram que o réu disparou uma arma de fogo em um bairro residencial, demonstrando assim uma indiferença extrema ao valor da vida humana e criando um perigo substancial de morte ou lesão física contra a paz e a dignidade do estado de Arkansas. Frank, sem hesitar, zombou de Bug em vários tweets, dançando figurativamente em seu túmulo. Eu tenho bandidos brutos em todo o sistema prisional de Arkansas, capangas prontos para ativar e destruir. Uma petição no Change.org também foi lançada, pedindo ao governo estadual que aplicasse a pena de morte a Bug por seus crimes. Bug postaria mais tarde um vídeo passando por seu lado dos eventos em junho, deixando claro que ele havia sido complacente durante todo o processo e que ele havia sido o único a se entregar. Ele afirmou que a data de resolução oficial do caso era incerta, mas seria respondida em 3 de julho de 2022, quando ele revelou em um novo upload que o caso havia sido finalmente resolvido. Ele destacou as taxas significativas enfrentadas na batalha legal, agradeceu aos apoiadores e afirmou que não seria preso. Para aqueles que estão procurando pelos detalhes, o que o juiz, meu advogado e o promotor concordaram aqui é chamado de adjudicação diferida. Basicamente, isso adia toda a situação por 2 anos. E no final desses 2 anos, é muito provável que sejam 346 e desaparecer. Apesar do amplo apoio recebido por Bug de seus fãs e da comunidade na época, essa boa vontade não duraria muito.
Nos anos seguintes, ele enfrentaria outras controvérsias não relacionadas que mancharam permanentemente sua reputação, levando alguns a declarar a vitória final de Frank. Não é preciso dizer que Boogie desenvolveu um ódio profundo por Frank, com ele discutindo o incidente até anos depois. Em abril de 2024, ele tweetou alegando que tinha sujeira sobre Hassler. Agora que não estou mais em liberdade condicional, posso falar livremente. Estou ciente de algo que Frank fez que a internet, por um bom motivo, nunca saberá. Não posso falar sobre eles publicamente e nem as outras pessoas envolvidas irão. Mas o mundo, ou pelo menos algumas pessoas, estariam melhor se eu tivesse enterrado ele naquele dia. Mais tarde, ele foi questionado sobre o que exatamente quis dizer com isso em um episódio de Local Live, um programa iniciado por Keemstar, com a intenção de capitalizar a infâmia de seus apresentadores. Desde que Frank veio à minha casa, várias pessoas vieram até mim e disseram que Frank fez isso comigo, Frank fez aquilo comigo, e eu acredito nessas pessoas, e eu originalmente só queria expor toda essa merda. Desde o episódio da semana passada, eu tive várias pessoas dizendo: ei, cara, não me inclua nessa merda, eu superei isso, eu tenho medo desse filho da puta, eu não tenho nada a ver com ele, então não me traga de volta pra isso. Então eu pensei, meu processo é, eu não tenho nada a dizer para o cara porque eu não posso dizer nada. Lembre-se de que essas alegações estão sendo feitas por Boogie, que de forma alguma é um narrador confiável. Ele foi exposto logo depois por mentir sobre um diagnóstico de câncer por mais de 2 anos, levando à criação de vídeos massivos sobre ele por outros criadores. Turkey Tom participou de uma transmissão que discutia o assunto, onde forneceu mais detalhes sobre as alegações de Boogie. Para contextualizar, ele estava no processo de criação de um documentário sobre o youtuber anteriormente amado, entrevistando-o na vida real. Ele também acabou gravando uma entrevista com Frank sem o conhecimento inicial de Boogie. Enquanto filmava com Boogie, ele soltou a bomba de que acreditava que Hassel era algum tipo de abusador, apesar de admitir que não tinha nenhuma prova para mostrar. Contudo, foi o bastante para Tom se sentir desconfortável em lançar o projeto. Ele falou sobre isso antes. Quando ele disse que Hassel... Sim, tem outro cara lá fora acusando o Frank disso também agora. Então sim, eu só consegui... Lá fora. Ele foi acusado de ter batido em uma garota e estava namorando ou flertando com alguém menor de idade. Foi um problema complexo. Essas alegações não foram comprovadas, além de qualquer dúvida, com o tempo sendo o único capaz de dizer o quão legítimas elas realmente são. Essencialmente, foi onde a disputa entre os dois criadores terminou e logo após o incidente, Frank voltou a aumentar a produção, lançando o que é, sem dúvida, sua obra-prima. Enquanto Frank lançou uma série de novos uploads em 2021, para o propósito deste vídeo, nos concentraremos apenas em um em particular chamado Lei e Ordem, Unidade de Necessidades Especiais. Este é possivelmente o vídeo de maior esforço que ele já lançou, com impressionantes 26 minutos. O episódio é apresentado como um relatório de notícias discutindo as travessuras de Frank pelo estado de Rhode Island, com uma atriz assumindo o papel de repórter de notícias. Sob essa perspectiva, vemos referências a diversas esquetes antigas e aos diferentes personagens que ele interpretou. Como explicado no vídeo, Frank é um criptídeo metamorfo que tentou se misturar com humanos normais, assumindo diferentes identidades que mudam dependendo da situação. Identidades documentadas de Frank incluem um veterano de combate, um oficial dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, um médico clínico chamado Wario e um bebê. Apesar das tentativas de interromper sua fúria de, citando, incomodar levemente homens com baixa testosterona, ele não pôde ser parado pelas autoridades devido ao seu status de veterano e também por ser um criptídeo em extinção. É aqui que a introdução termina, com o restante do vídeo sendo um tutorial sobre o que fazer se você encontrar esse indivíduo perigoso. O lore do incômodo é um aspecto do seu conteúdo pouco discutido pelas pessoas. Apesar de seus vídeos parecerem apenas ele incomodando pessoas, a maioria também oferece uma narrativa abrangente relacionada ao seu universo fictício. Às vezes, são apenas pequenas referências, como quando ele se refere à sua câmera GoPro como uma bomba de insulina. Bomba de insulina, saia daqui. Mas... Outras vezes, é uma parte intrínseca do conteúdo, como desfilar por aí como o Dr. Don Wario, tentando dar estrogênio aos seus pacientes no supermercado para hipnotizá-los a se tornarem bimbos afeminados. Você quer se transformar em uma bela e sexy senhorita.
Isso funciona? Isso está fazendo algo por você? Você tem tomado seu estrogênio? Eu sou o Dr. Dom Wario. Preciso continuar deixando claro que não estou tentando desculpar a natureza desses vídeos, mas você tem que admitir que é muito mais esforço do que se poderia esperar. Voltando à realidade por um momento, o conteúdo real do upload mostra Frank tentando provocar as pessoas em uma loja. Seu método de fazer isso era, no mínimo, ortodoxo. Então é você? Talvez. O cara que me estuprou no meu sonho? Um dos bons. As coisas são minhas agora. Você pode tomar um gole e conversar com as frutas. Não, estou bem. Pode me dar o carrinho. Isso é apenas... Ruim. Ok, não me delate, ok? Ok, divirta-se. Obrigado. Voltando à história, o repórter destaca como essa foi a maneira perfeita de lidar com as palhaçadas de Frank, comparando-o a um animal selvagem que reage mal aos gritos. Enquanto o primeiro homem conseguiu lidar com os golpes, a segunda vítima que Frank escolheu não foi tão indulgente. Esse foi o caso mais grave do perturbador com as autoridades, chegando perto de ser preso nesse incidente específico. Então é você. Quem é você? Você é o cara que realizou meu sonho. Um anjo me disse que eu te encontraria aqui. Ele continua a seguir o homem fora do corredor, mas não antes de receber uma mensagem do anjo que afirmou ter visto o futuro e que ele seria preso se não deixasse a loja imediatamente. Quando a vítima se aproximou do balcão de atendimento ao cliente, Frank agiu como se nada estivesse errado à mulher. No entanto, não acreditou e começou a chamar por reforço. Hassel continuou a provocar o homem, roubando seu chapéu no processo. Foi quando o gerente saiu e instruiu o funcionário a chamar a polícia. Frank tentou sua manipulação habitual, fingindo não ter feito nada errado com a vítima. A princípio funcionou, mas ficaram desconfiados quando ele começou a se afastar. Sim, podemos assistir, claro. Bom, tudo bem depois. Ele tentou fugir, mas não teve sucesso, pois logo foi confrontado por um policial. É neste momento que ele imediatamente abandona qualquer pretensão de ser um troll e admite totalmente que estava filmando um vídeo, até mesmo afirmando que de fato estava acusando o homem de agredi-lo em seus sonhos. Ele começou a interrogar Frank sobre o que havia acontecido, depois o algemou, afirmando que ele estava sendo detido temporariamente. Curiosamente, é neste momento que temos uma breve visão de quanto dinheiro poderia ser ganho com o incômodo. Eu tenho assinantes que pagam $5 por mês para assistir meus vídeos. Ok, cerca de quantas pessoas? Eu estou ganhando cerca de 1.000 por mês. Ok. O que é um bom dinheiro? Quero dizer... Decente. Dinheiro, o policial chamou um gerente claramente inseguro do que fazer com ele. A próxima parte do vídeo é o policial falando com Frank, tentando ver se ele realmente fez algo ilegal. Descobriu-se que a única prova concreta que os policiais tinham era que ele tirou o chapéu do homem em um ponto. Com isso, ele recebeu um aviso de invasão criminal e foi informado que, embora não estivesse sendo preso no momento, um mandado estava sendo emitido para sua prisão. Isso terminou com Frank chamando seu motorista de fuga, com ele, como de costume, escapando para a noite ileso. Pouco depois, ele saiu do estado e, pelo que sei, esse mandado de prisão contra ele ainda está em aberto. O motivo de eu focar tanto neste vídeo é porque ele encapsula tudo o que as pessoas amam e odeiam simultaneamente sobre o seu conteúdo. Inclui assédio, edição sofisticada e um encontro com a lei. Apesar do drama na vida real, o ano foi principalmente livre de confrontos com outros criadores de conteúdo, mas isso logo mudaria. Para contextualizar este próximo confronto, em fevereiro de 2022, o youtuber Matt Jarboe, mais notável por iniciar o Gamergate, organizou um debate ao vivo entre o já mencionado Ethan Ralph e o adorado troll Mr. Medicare. Esses provocadores online lançaram as bases para os Internet Bloodsports, uma comunidade marcada por brigas internas constantes e debates acalorados que geralmente acontecem durante lives. Embora a lore em torno da comunidade seja digna de seu próprio vídeo, a única coisa que você precisa entender é que esse debate foi um grande acontecimento quando ocorreu. Em um determinado momento, Medicare mencionou uma briga na internet entre Ethan Ralph e um homem chamado Jesse P., que comandava o autoproclamado anti-podcast Podal Full.
Jesse já havia aparecido no canal do YouTube Kino Casino durante uma transmissão dedicada a odiar Ethan Ralph, em um momento entregando uma caixa de fraldas em sua casa. Na manhã seguinte, Ralph acordou e descobriu espigas de milho deixadas em sua porta. Ethan manteve que o que aconteceu foi assédio que desgastou sua noiva, o que levou Medicare a acusá-lo de hipocrisia por sua posição anterior sobre a situação do Boogie. E então, Ralph, eu acho que a outra pergunta relacionada a isso... Após o debate entre Medicare e Ralph, Jarboe prosseguiu com a transmissão, convidando outros membros da comunidade a participar. Isso, naturalmente, incluiu Frank Hassel. Flamenco, outro streamer, também mencionou a briga de Podolfo com Ethan Ralph, reconhecendo o nome se Frank decidisse dar sua própria opinião. Esse cara do Podolfo é um estranho, no entanto. Sim, em defesa do Ralph, esse cara também é um total psicopata estranho. Inicialmente não estava claro por que ele se sentia assim, mas isso seria respondido quando Jesse entrou na chamada depois e confrontou Frank diretamente sobre o assunto. Cerca de 5 ou 6 anos atrás, eu era amigo de um cara mentalmente incapacitado no Facebook. Ele assediava o cara, e eu tentava fazer com que ele entrasse na transmissão o tempo todo, perguntando quem era esse, abusando de um cara mentalmente retardado. O quê? Seu nome era Brian Fortune. Brian Allen Fortune. Ainda sou amigo dele, eu conversei. Você mandava mensagens constantemente, fazendo com que toda a família dele tivesse que te bloquear? Pra mãe dele. Eu sou amigo dele agora. Jesse não aceitaria isso deitado, no entanto, e continuou a gravar um episódio de Pod Awful, onde ele respondeu às alegações e esclareceu seu relacionamento com Frank Hassel. Na descrição, ele afirma: "Eu aprendi o erro dos meus caminhos e é hora de pedir desculpas a todos." De alguma forma, isso agora inclui nomes que eu nunca pensei que incluiria antes, como Frank Hassel. Mas, o mais importante de tudo, eu devo um pedido de desculpas a um homem que prejudiquei muitos anos atrás, um homem chamado Brian Allen Fortune. Durante o episódio, Jesse contesta a narrativa de que ele assediou este Sr. Brian Fortune e, na verdade, acusa Frank de ser aquele que o intimidou. Ele tem uma ligação com Brian, que dá um lado diferente dos eventos. Frank te pagou $100 porque você mostrou seu pênis? Ou sim, eu estava realmente, isso é meio gay da parte dele? Sim, eu acho que sim, é meio estranho você pagar um cara para mostrar seu pênis? Isso te faz parecer um cara gay. Este vídeo nunca foi divulgado por um motivo ou outro, com as imagens gravadas sendo privadas até hoje. É importante enfatizar que tudo isso é alegado, com a única prova definitiva de que isso aconteceu sendo boato e, enquanto os dois tinham algo um contra o outro, aparentemente chegaram a uma resolução mais tarde, com Frank até aparecendo em um episódio de Podolfo. Eles se uniram por seu interesse compartilhado em um streamer chamado Mersh, outro membro da comunidade Bloodsports. Eles discutiram como eventualmente chegaram a um entendimento e elaboraram mais sobre qual era a história real com esse cara Brian de qualquer maneira. O ponto é que esclarecemos tudo isso nesta longa ligação telefônica. Esclarecemos tudo isso onde ambos percebemos, não, nós dois gostamos do Brian. Acho que fomos duros demais com o Brian. No final do dia, talvez nunca saibamos a história completa aqui, mas retrospectivamente parece que o drama entre os dois nunca foi realmente tão sério. De qualquer forma, serve como mais uma briga interessante que ele teve com alguém fora do contexto de seus vídeos. O resto do ano continuou como normal, com o infame troll lançando ainda mais conteúdo. Antes de mergulharmos em seu próximo vídeo, gostaria de fazer uma observação. Enquanto os últimos anos foram uma montanha-russa de apostas que constantemente se tornavam mais e mais altas, parecia que Frank estava ficando cansado disso e diminuiu bastante a produção de conteúdo. 2 dos vídeos deste ano foram episódios de seu podcast Mental Hell Online, e outro foi apenas um reenvio de algumas imagens antigas dele trollando no Counter-Strike. Ele também lançou uma mega compilação de suas trollagens online, com os outros vídeos sendo mais padrão. O primeiro que discutiremos é um vídeo de treinamento de funcionários para a empresa Secure Protection United, onde Frank visita novamente um supermercado para interagir com os compradores. A introdução ao vídeo apresenta a Secretaria do Patrimônio da União e é dividida em diferentes módulos, sendo o primeiro uma avaliação visual,
Frank, agora se passando por um agente da Secretaria do Patrimônio da União vestindo um uniforme do Walmart, usa um simples sistema de grade para determinar se um cliente merece discriminação. O primeiro homem que ele aborda se encaixa perfeitamente em sua caixa. Ele se aproxima, alegando ser da proteção de ativos e exige ver a identidade do homem. Ele então faz uma acusação incomum. Posso ver sua identidade, por favor? Não. O que você quer dizer? São calças de mulher? Você entrou aqui e roubou calças de mulher. Ele tenta se afastar, mas Frank se recusa a deixá-lo, seguindo-o por aí e dizendo que ele tem olhos loucos de gay e que tem muita coragem de andar por aí vestindo roupas de mulher. É quando o homem começa a correr à medida que a situação se agrava, com Frank continuando a segui-lo, embora a filmagem seja cortada logo depois. Ele então passa para outro cliente que surpreendentemente obedece às suas ordens, pelo menos a princípio. Você poderia mostrar sua identidade se não se importar? Sim, claro. Você poderia estender suas mãos também? Sim. O que é isso? Tá bom. Estamos recebendo uma leitura estranha ali. O que está acontecendo? Frank assume uma posição intencionalmente provocativa, afirmando que ele era o supervisor e que precisava ver sua identificação. Ele deixa o homem cada vez mais agitado, enquanto diz a ele que tem um sério problema de atitude e continua a segui-lo. É quando o homem tenta alertar um funcionário de verdade, que é quando o agente da Secretaria do Patrimônio da União faz sua fuga. Ele então retorna para prender mais 2 suspeitos. Ele passa pela mesma burocracia de antes, com esses indivíduos também obedecendo inicialmente. Porém, logo se tornam suspeitos conforme Frank se torna mais antagônico. Você não vai colocar minha merda em você. Ó. Eu estou. Eu estou. Para, eu estou. Chama do meu advogado. Porque você tem roubado do Walmart, ele... Então tenta sair da loja, mas é seguido pelo cliente agitado, que ele então acusa de roubar e fazer coisas gays. Como vai? Esse cara estava roubando e fazendo coisas gays? As pessoas tentaram enganar os caras em um dos corredores. Frank escapa com a ajuda de seu motorista, mostrando o dedo do meio para o homem e fugindo para o pôr do sol. Ele visitaria um Walmart novamente naquele ano para provocar vítimas desavisadas, roubando itens de seus carrinhos, alegando que precisava deles para sua caridade, brinquedos para tardes. Esse incômodo é notável por quão chateadas as pessoas ficam apenas segundos após o encontro. Bem, não é suficiente, não é suficiente. O que você está fazendo? Olha, ei, fique tranquilo, é para as crianças... Os dois continuam a brigar antes de serem vistos por outro homem. Frank imediatamente começa a manipular sua vítima, alegando que ele tinha sido o único a roubar itens de seu carrinho. Você parece completamente louco. Deixe-me pegar minhas coisas de volta para resolvermos isso amigavelmente. Eu estou... permitido. Para se dar bem aqui, você me agride. As imagens mostram o homem empurrando desesperadamente o importunador, sem sucesso. Frank continua acusando-o de odiar crianças deficientes e se recusa a se afastar. O homem pede ajuda a um funcionário enquanto Frank usa mais uma tática de manipulação para se livrar de problemas. Ele estava flertando comigo no corredor. Ele tem sido estranho e sexual. Ele está sendo gay, ele estava fazendo coisas gays comigo. Ele logo parte ao notar que o funcionário pode chamar a segurança, mas a história não acaba aí. O vídeo prossegue com um intervalo afirmando que a organização Brinquedos para Tardos firmou parceria com o Walmart, na qual um elfo retiraria produtos dos carrinhos dos clientes para doação. Esse elfo faria de tudo, menos espalhar o espírito natalino. Eu sou um elfo com o programa o Brinquedos para Tardos. Eu preciso requisitar algumas das coisas. O que está errado e o que você está fazendo? Estou reconhecendo esses itens para brinquedos, mas você sentirá frio. Tanto faz, cara, você está... ficando com frio, cara. Além da premissa ridícula, é surpreendente como essa ação irritou as pessoas tão rapidamente. Geralmente leva vários minutos para fazê-las surtarem com ele. Mas neste cenário, Frank os leva além do limite quase imediatamente. Ele continua a seguir este homem, empregando as mesmas táticas de antes, acusando-o de ser homossexual. Ele então justifica suas ações referindo-se novamente a si mesmo como um elfo. Eles fazem o que eu faço. Eu sou um elfo. Preciso lidar com isso.
O quê? Você sabe o que está fazendo. Você sabe o que está fazendo. Eu não sei o que ele tá falando. Sobre. Você tem um jogo com uma câmera, eu? Tenho um jogo. Com uma coisa de câmera no meu carro. Então ele pisa no meu sapato, Acho que ele está bêbado. Eu estava lá atrás e ele estava me importunando. Um aspecto dessa confusão que é tão insidioso é que os funcionários estão claramente despreparados para esse tipo de comportamento. Ele então se aproxima de outro homem a quem ele se refere como Patricia O'Neill, mas desta vez a vítima realmente entrega seus itens voluntariamente em um esforço para fazer Frank recuar. Isso não desencoraja o importunador, no entanto, pois ele continua seguindo o homem pela loja até que finalmente aceita sua vitória e se afasta com o carrinho da vítima. O vídeo termina com uma interação surpreendentemente inócua com outro homem, com ele não percebendo quão sortudo ele foi por não se tornar um alvo. O quê? Você está usando para quê? Legal. Bem, aqui estão suas coisas. Eu estou apenas sendo bobo, cara. Ei, cara, tenha um bom dia. É aqui que 2022 termina. Como mencionado, este ano não foi tão louco quanto os anteriores. Embora ele tenha se envolvido em uma briga online e praticado seu assédio habitual, não houve nenhum momento que alterasse sua carreira como houve em 2020. Embora parecesse que sua influência estava diminuindo, isso mudaria no ano seguinte, com ele mirando em um alvo muito mais famoso do que Boogie. Ronnie Radke é o vocalista da banda extremamente popular Falling in Reverse. Ele é uma figura controversa por si só e, sinceramente, merece seu próprio vídeo. O único contexto que você precisa saber agora é que ele tem o hábito de responder a críticos aleatórios nas redes sociais, não importa quão pequena seja a conta deles. É aqui que Frank entra em jogo, provocando intencionalmente o músico e fazendo-o cair em uma de suas armadilhas. Infelizmente, a maioria das postagens de Ronnie sobre a situação foram excluídas por razões que logo se tornarão óbvias, e pelo que eu pude perceber, não estão arquivadas em nenhum lugar acessível para mim. No entanto, as postagens de Frank ainda são visíveis até hoje, não sendo muito difícil juntar o contexto. Você não pode me enfrentar, mano, eu prometo. Venha para Atlanta e podemos lutar no estacionamento. Sem resposta, Ronnie Radke. Você me coloca em autodefesa e está banido de Atlanta. Esse cara sabe que eu tenho goblins de bunda em espera em Atlanta. Ele está tentando me evitar. Por que você deletou essa? Eu vou te afeminar, Ronnie Radke. As coisas se intensificaram quando os dois realmente começaram a trocar mensagens, com Ronnie aparentemente tendo toda a intenção de lutar contra o veterano incapacitado em combate corpo a corpo, afirmando que ele permitiria que Frank tivesse acesso aos bastidores de um de seus shows para que eles pudessem fazer isso. Você vai acabar arrebentado e explorado. Ok, legal ficar aqui distância. Você pode fazer essa viagem? Eu te coloquei na lista mais 5. Você está banido de Atlanta. Observadores se divertiram e ficaram perplexos que essa interação estava acontecendo. Eventualmente, Ronnie pareceu entender a mensagem do que era a manobra de Frank, deletando todas as suas postagens sobre ele e aparentemente cancelando a luta. Isso deixou Frank muito chateado, que o chamou de covarde. Ele postaria mais tarde uma história no Instagram discutindo o incidente. Parece que Ronald Radke tem medo de me encontrar em público, e ele não vai me encontrar no parque. Ele não vai me encontrar em lugar nenhum em público para o evento que mudará a vida. Nada será mais o mesmo para Ronald depois disso. O conflito entre os dois se acalma depois disso, embora Frank ainda mencione o drama mesmo meses depois. Essa não seria a única encrenca em que ele conseguiria se meter durante essa era. Em abril de 2023, Frank fez a decisão desconcertante de tatuar o ataque terrorista de 11 de setembro nas costas. Criada pelo artista Tokipar, que postou a imagem com a legenda "Pete nunca esqueça, Anzi descanse em paz". Embora a internet ame piadas ousadas, isso causou alvoroço, com as imagens se espalhando para outras comunidades logo depois. Isso o colocou no quadro de tatuagens ruins do Reddit, que recebeu mais de 3.000 upvotes. Não importa sua idade ou origem, apenas a pessoa mais desagradável acharia essa tatuagem uma boa ideia.
Independentemente de ser humor ou mensagem política, fazer uma tatuagem assim anula qualquer razão. Sem trocadilhos. Meu Deus, parece real mesmo. Como isso foi acontecer? Estou supondo que certas drogas estavam envolvidas. Com as seguintes pessoas isso é tão fudido. Ele é um troll do YouTube incel que se filmou assediando sexualmente meninas, perseguindo-as como uma piada, acusando falsamente caras aleatórios de pedofilia e sendo racista com estranhos. Seu senso de humor é ofensivo. A partir de junho, ele começou a vender camisetas estampadas com a imagem, reforçando sua posição de que achava aquilo realmente hilário. Em 2023, Sam Hyde lançou seu reality show Fish Tank, ao estilo Big Brother. Os espectadores doavam dinheiro para terem suas mensagens lidas em voz alta por um chatbot ao vivo, como no Twitch. Havia outros incentivos, como dar presentes aos participantes ou emitir sons aleatórios. Um objetivo específico era almejado pela maioria dos espectadores. Se doassem dinheiro suficiente, os organizadores do show soltariam Frank nos concorrentes, sendo apresentado como um aproveitador. O objetivo foi alcançado, como esperado, no 23º dia. Quando chegou, o intimidante meio homem, meio gorila logo começou a atormentar os concorrentes, frequentemente ultrapassando limites físicos. Em uma ocasião, ele se atracou com um peixe chamado Vance, em um momento agarrando-o e se recusando a soltar. Um dos momentos infames foi quando ele decidiu importunar outra concorrente chamada Sylvia. Começa com ele se recusando a levantar do colchão dela. Apesar de inicialmente achar divertido, na hora seguinte, ela ficou cada vez mais desconcertada. Ele então bloqueou o caminho dela sentando-se na escada, recusando-se a deixá-la passar. A mulher agora estava ficando cada vez mais frustrada. Quem diabos é esse idiota? Fala assim, Francis! Quem diabos é esse idiota? Quem diabos é esse idiota? Quem é esse idiota? Quem é esse idiota? Quem é esse idiota, hein? Quem diabos é Francis? Quem diabos é... Francis, quem diabos é esse idiota? Quem diabos é esse idiota? Quem diabos é esse idiota? Apesar dessa atitude antagonista, na verdade houve um momento surpreendentemente saudável durante o tempo de Frank no tanque. Para aqueles que não sabiam, o concorrente Airsoft Fat foi trazido por Sam em uma manobra que foi vista como uma provocação ao seu inimigo, E-Dubs. Nesse ponto, Fat estava lutando contra a falta de moradia e só estava no programa porque seu amigo Blaze achou que seria uma boa ideia, como eu cobri no meu documentário sobre o assunto, que você deveria assistir a seguir. Parecia que a pressão de não ter um lugar para voltar depois que o show terminasse o afetou, levando o homem a desabar em lágrimas. Ao invés de importuná-lo, Frank decidiu confortar a estrela viral problemática, ouvindo suas lutas e oferecendo conselhos. Você está arrasando o que eu faria. Você salvou o show, eu diria. E meio ativo, e engraçado, e interessante, e as pessoas te zoam, sabe? Eles te provocam, mas isso é pro show, sabe? Você está fazendo um ótimo trabalho, cara, sério. Você é engraçado, você está arrasando, cara. De verdade. Apesar do momento emocionante, Frank logo seria removido do programa por destruir continuamente a residência. Ele foi confrontado pelo produtor Jet, que o mandou sair. Isso resultou em um colapso total, com Frank então iniciando um ataque de fúria. Apesar de estar lá apenas por alguns dias, Frank causou uma impressão incrível, com a maioria dos fãs elogiando-o por sua performance e esperando ver mais dele no futuro. Outro aspecto do Fish Tank era que uma equipe de câmera gravava imagens em alta definição durante o show. O plano era compilar tudo isso em uma série legítima, completa com entrevistas e narrativas de histórias abrangentes. No entanto, quando os episódios foram lançados no YouTube, muitos ficaram desapontados ao ver que as aparições de Frank haviam sido em grande parte cortadas. Enfurecidos, os fãs criticaram Jed nas redes sociais. E ele logo entrou em um espaço no Twitter com o próprio perturbador. Quero dizer, cara, você tinha um. Você desempenhou um papel central em um episódio amado. Por que está bravo e me colocando em evidência por não ter tido mais cenas? Cara, o episódio acabou, duplicado. Sua duração normal e ainda assim coisas infelizmente foram cortadas. Isso é a natureza da produção, maldito detetive. Isso não foi engraçado, cara. Tinha uns 20 minutos daquela porcaria, ninguém quer ver isso. Bem, Frank, se você
quer vir editar para mim 60 horas por semana e tomar essas decisões narrativas. 50. Horas por semana e tomar essas decisões narrativas. Fique à vontade. Mas se não fizer isso, contrate editores. Sim, claro. Então saia da minha frente. Apesar de ter sido muito defensivo durante o debate, Jet acabou cedendo e se desculpando publicamente por suas ações. Ele assumiu a responsabilidade e afirmou que havia sido sobrecarregado pelo grande volume do projeto, bem como pela íngreme curva de aprendizado em sua criação. Apesar das relações conturbadas, Frank retornaria ao tanque mais tarde naquele ano, quando transmitiram a segunda temporada, sendo apresentado no 25º dia. Ironicamente, a maioria dos concorrentes desta vez estava ainda mais desequilibrada, com Frank se encaixando perfeitamente. Apesar disso, ele teve alguns momentos de destaque. Alguns exemplos seriam quando ele foi coberto de vômito e sujeira por uma concorrente chamada Taylor e incentivou outro chamado Greg a socá-lo. No entanto, houve um outro momento interessante em que ele acabou assediando uma pessoa que ele havia confortado anteriormente. É importante notar que Airsoft Fatty foi reintroduzido nesta temporada, tornando-se um elemento fixo da série. Em certo momento ele tentava descansar, mas foi perturbado quando Frank começou a chutar a porta, acordando-o. Você pode parar de pegar meu maldito... A situação com o chapéu acabou fazendo Tadei perder a paciência e surtar. Sinto uma perturbação na força. Pegue o... Saindo, não. Saia do meu... Caminho maldito, eu estou saindo! Eu não estou me movendo, chat, eu quero... Sair! Tudo bem? Eu quero sair daqui. Não, eu acabei de ter o... Maldita porta cortada para o meu... Chat, eu quero sair! Não, eu acabei de ter a maldita porta cortada para o meu... Eu quero sair! Não, eu acabei de ter a maldita porta cortada para o meu... Tô assustado. Para bater a sua cabeça. Agora, até este ponto, você provavelmente chegou à conclusão de que Frank é uma força imparável. O seu tamanho combinado com o tormento implacável de suas vítimas faz parecer impossível que alguém possa superá-lo em seu próprio jogo. Porém, isso mudou quando Frank foi trazido para a terceira temporada de Fish Tank em 2024. Como na temporada anterior, havia muita lore expansiva que poderia constituir seu próprio vídeo, mas eu gostaria de focar em um indivíduo em particular, esse sendo Bert. Ele é um ator autoproclamado que rapidamente se tornou favorito dos fãs por sua personalidade única. Por que você suspeitou que eu sou judeu, Bert? Quais foram as pistas? Quer dizer, a obsessão com dinheiro, dólares de peixe, pôquer, flexões... Foi só isso? O conflito começou após Bert desenvolver sentimentos por Frank durante as filmagens, o que é extremamente racista. O infame troll se inclinou para isso no início, com os dois começando um caso romântico. Infelizmente, Bert levou sua atração longe demais, cheirando os sapatos de Frank enquanto ele dormia. Frank revelou mais tarde a Bert que ele não era realmente gay e que ele tinha apenas usado ele o tempo todo para fazer o que quisesse. O Sr. Hassel também teve algumas palavras duras sobre o fiasco do sapato, deixando claro que ele o considerava um degenerado. E eu vi aquele vídeo de você cheirando meu sapato e saindo correndo, e foi nojento, e isso me deixou doente. É uma das piores coisas que já vi na minha vida. E devo dizer, quando Frank Hassel, entre todos, te chama de degenerado, isso deve significar algo. O importunador agora parecia ser o importunado. Bert estava devastado pelo cochilo, quase chorando durante a conversa. Frank então se referiu a ele como um brinquedo que controlava um golem de chocolate. Considerando Frank seu inimigo jurado, o autoproclamado ator ficou enfurecido, buscando vingança para si e para os concorrentes que haviam caído anteriormente. Vou fazer o que puder para te expulsar da minha vida, desta casa, e nunca mais quero te ver. Boa sorte. A tensão levou a uma confrontação física entre os dois. A maior força de Frank ao importunar é sua habilidade de deixar as pessoas desconfortáveis, às vezes através de contato físico. Bert não tinha essa fraqueza. No entanto, em um determinado momento, colocando as mãos dentro de suas calças e depois esfregando-as em seu antigo interesse amoroso, isso culminou em uma intensa luta de boxe destinada a resolver finalmente a disputa. Mesmo sendo mais alto, Frank acabou perdendo devido à raiva de Bert, que lançava socos furiosamente, o tempo todo e superando as defesas do seu oponente. No final, Frank parecia exausto e derrotado, e foi expulso do programa pelos outros participantes no dia seguinte.
Até hoje é difícil entender onde a brincadeira termina e começa com Burt. De qualquer forma, após o fim do programa, ele foi entrevistado pela PKA, onde se mostrou muito mais razoável. Ele explicou que tinha percebido o truque de Frank desde o início e apenas exagerou para entreter. Frank, eu achei muito sexy, ainda acho. Mas eu meio que percebi que ele estava lá apenas pra, me foder ou me manipular um pouco. Então eu meio que, entrei no jogo porque pensei que seria um bom, drama de história de amor. Para ser claro, não parece haver realmente ressentimento entre os dois, com a maior parte aparentemente sendo exagerada para as câmeras. Desde então, Frank realmente saiu com Burt na vida real, mostrando que ele ainda pode lidar com as adversidades. Mas ainda marca uma das poucas ocasiões em que Frank foi genuinamente superado. E isso nos leva ao Frank atual, que recentemente não tem se incomodado tanto em público. Muitas vezes você apenas verá clipes antigos dele que são reenviados e espalhados para um novo público que não paga pela conta Gumroad por razões éticas ou monetárias. Dito isso, no momento da escrita, ele anunciou seu retorno triunfal em Nova York, com o Dr. Don Wario até fazendo uma aparição durante uma transmissão ao vivo. Para mim, Frank Hassel é o resultado final de se tornar dessensibilizado ao humor regular e ter que continuar aumentando as apostas. Cansadas de risadas pré-gravadas e grupos de foco de Hollywood, as novas gerações abraçaram formas mais incomuns de comédia, onde as fronteiras do que é moralmente aceitável rir estão cada vez mais borradas. Francamente, eu mesmo já ri de muitas das piadas do Frank, especialmente quando ele faz algo extremamente mesquinho, e a outra parte é a que reage exageradamente. Mas o fato é que, desde que ele foi expulso da maioria das plataformas de mídia social mainstream e recebe dinheiro de doações diretas, realmente não há muito o que fazer para impedi-lo. Devido a isso, todos precisaremos ficar em alerta máximo em público, ou poderemos ser os próximos a serem importunados.